Ah, essa pergunta é complicada, ela é difícil. Sabe por quê? Porque isso vai depender muito da visão doutrinária de cada um, tá? Aqui envolve a questão ritualística, tá? Rubem Medeiros 77. O que eu preciso saber para entrar num cemitério e não ter problema? Tem que pedir licença? Provavelmente o Rubem está perguntando isso porque ele ouviu falar que tem que pedir licença para entrar no cemitério. Sim, Rubem, tem que pedir licença para entrar no cemitério, tá? O cemitério, tá? É um campo santo, e ele é muito importante para os umbandistas. O cemitério é um campo de força que ele é natural, tá? Assim como as encruzilhadas, que é um outro campo, né? E o cemitério é chamado de calunga pequena. Mas a gente, para adentrar esse espaço, a gente tem que ter ciência de que ele é um espaço de passagem, e ele guarda ali dentro espíritos, assim, como tem esses espíritos que estão no trânsito, né? Também tem energias que são transitórias e vagantes no hospital. Então, essas energias, elas estão vinculadas também a um ponto de força que é o Cruzeiro das Almas, né? E na falta do cemitério, por exemplo, do Cruzeiro das Almas, a gente tem a primeira encruzilhada do cemitério, que ela substitui o Cruzeiro das Almas, né? Que é regido principalmente pela energia das almas ali, das almas santas, tá? Então, para o que fazer, eu recomendo o seguinte, tá? Eu recomendo o seguinte: antes de ir pro cemitério, eu recomendo o seguinte: se tu tem teu altar pessoal, tu conversa com o teu guia e acende, faz a tua firmeza no teu altar pessoal e diz assim, ó, meu pai, eu tô precisando de ajuda, eu tenho que ir até o cemitério para isso e isso, e eu preciso da sua proteção, para que eu não entre sozinho e para que nada volte comigo que não seja meu, para que eu volte protegido de toda a energia, de toda a carga, de toda a energia que eu possa ter ou encontrar naquele cemitério. Tá? Então, a primeira coisa é fazer uma firmeza antes de ir para o cemitério, né? E aí a gente também tem que entender o que acontece dentro do cemitério, né? Porque o ato do desencarne, ah, ele, 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 ele passa, vamos dizer assim, por uma análise espiritual, né? Um espírito que teve uma existência muito ruim, muito negativa, ele vai permanecer ali naquele lugar um pouco mais de tempo para ser retirado do corpo toda essa energia ser decantada, né, ali na cova. Então, por isso que dentro desses mistérios a gente precisa entender que para entrar nesse campo santo precisa se proteger, precisa entender como fazer, né? Então, o que eu sugiro? Primeiro, tá? Faz uma oração, pede proteção antes de sair de casa, pede proteção para que tu não volte com nada. Depois, minha tradição diz que a gente tem que dar uma paga. O que é? Do lado esquerdo do portão do cemitério, a gente deixa 7 moedinhas. E aí tem gente que deixa uma, 3, 5 ou 7. Aí depende da visão, tá? De 7 moedinhas ali, pedindo permissão para adentrar esse Campo Santo, né? Apesar de que para algumas doutrinas ele seja regido por Obaloaê ou Omolu, como falam, tem outros poderes assentados nesse Campo Santo, né? Por exemplo, os guardiões que transitam lá fora e que protegem o campo de entrada, que é algumas falanges atreladas a algum, por exemplo, algum MG, algum de Honda, né? E que nem sempre tudo é ligado apenas ao Baluaê ou ao Molô, né? Mas eu atrelaria mais o cemitério às almas santas dos pretos velhos, tá? Então, nesse campo, a gente tem que pedir licença para entrar. Então, como eu disse, bota as moedinhas do lado ali e pede licença para entrar. Já pede licença, conversa mentalmente ali, diz assim, ó, eu estou pedindo licença para adentrar esse Campo Santo e que me dê sua proteção e sua permissão para entrar, né? Ah, da mesma forma, quando você chegar lá, vai até a Cruz das Almas e
acende uma velinha lá em reverência à proteção e ao regente daquele local, tá? Como firmeza para você poder andar ali, não sei se você vai visitar um túmulo, alguma coisa, vai na Cruz das Almas já e acende as velas na Cruz das Almas. Não acenda velas em túmulos, tem gente que tem esse costume, mas não é aconselhável, tá? E, para o complemento, quando a gente for sair do cemitério, a gente agradece, por exemplo, a entidades como os Oguns, que eu já falei, a gente pede licença aos caboclos de Ançã, a gente pede aos Oguns de Ronda, aos Oguns Megês, para que nada e nenhuma força que esteja ali presente no cemitério te acompanhe na hora de sair. Então, quando você entrou, você pede licença para entrar, e quando você sair também, tá? Ai, pai Maurício, tem os Exus, tem sim. Por isso que eu disse, tem que acender uma velinha lá na Cruz das Almas, pedindo que as almas abençoem o que você vai fazer e que permita que você faça esse trabalho. Quando você está acendendo para as almas, você está acendendo para os pretos velhos e para os Exus de almas, os Exus de Calunga também. Então, toda vez que você vai na Cruz das Almas fazer esse tipo de correspondência, você também está pedindo licença para isso. Tá? Eu não vou entrar em maiores detalhes litúrgicos, porque eu acho que cabe a cada um ter a sua forma de liturgia, de como conduzir isso. Mas para você que não sabe como fazer, primeiro, faça o que eu disse. Faça tua firmeza, você tem teu altar pessoal, você tem teu cantinho de fé, pede permissão, pede licença e pede proteção para os teus mentores, para os teus guardiões, para os teus guias, para que te acompanhe, te dê proteção e para que tu não volte com nada que não seja teu. Ao chegar lá, pede licença para Exu, pede licença para Ogum, pede licença às almas. Antes de entrar, se quiser fazer a paga, do lado esquerdo, faça, tá? Peça licença para entrar. Vai na Cruz das Almas, acende a vela para pedir permissão para fazer o que você vai fazer no cemitério, tá? E lá, quando você está acendendo a luz, a vela na Cruz das Almas, você está acendendo para as almas santas e também para os Exus de almas, tá? E antes de sair, da mesma forma, peça licença aos Exus, aos caboclos e aos pretos velhos, todas as almas ali. Agradeça por ter permitido que você tenha esse acesso e que tu não leve nada contigo que não seja teu, tá bom? É isso. Resumidamente é isso, né? Para saber mais, tem que entrar na religião, entrar numa casa e aprender a doutrina e o fundamento da casa. Tá bom?